Entrevista. Agora 8 horas mais 45 minutos. Bom, conforme anunciado, já aqui nos estúdios, ex-prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, para falar um pouco mais sobre a nossa cidade de Votorantim e principalmente nesse espaço democrático da Cruzeiro FM, abrir também para a ex-prefeita falar um pouco das contas do município. Afinal, por diversas vezes, tivemos aí, inclusive aqui nos estúdios, o prefeito Weber Manga, atual prefeito de Votorantim, mencionando, né, as contas, os problemas financeiros identificados na cidade de Votorantim, que levaram algumas medidas, fechamento da UPA infantil, fechamento também, até a diminuição do horário de atendimento à população na prefeitura, enfim, algumas medidas que foram adotadas por consequência dos problemas financeiros da cidade. Bom, direito de resposta, ex-prefeita Fabiola Alves aqui com a gente. Tudo bem, Fabiola? Obrigado por atender o nosso chamado, agradecendo sua participação. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Faz tempo que eu não vim aqui, né? Pois Tava é. com saudade já nesse espaço de vocês. Obrigada aí pelo convite. Bom, eu, né, acompanhei já desde o início, né, algumas falas do atual prefeito, até com relação ao que eu deixei em caixa, né, na prefeitura quando eu saí. E assim, eu fiquei bastante chateada, porque a transição, né, do governo eu procurei fazer da melhor maneira possível, recepcionei todos os secretários, todos aqueles que eram designados da comissão, a gente destinou uma comissão para atender, não negávamos nenhum dia de reunião, nenhum documento, recebíamos da forma mais cordial possível e passamos toda a situação do município. Inclusive, aí me chateia porque assim, você vê que a pessoa às vezes acaba até subestimando as pessoas, porque o que eu deixei em caixa tem no portal da transparência, tá lá no primeiro balancete, tá lá. Eu deixei em caixa 52 milhões e pouco. Era o que tinha no caixa no dia 31 de dezembro de 2024, na virada do ano. Foi o último extrato que eu tirei de todas as contas da prefeitura. Então, era o que tinha. Então, não tinha comprometimento financeiro. Pelo contrário, tinha dinheiro em caixa. Na educação, nós tínhamos uma conta do QESE, inclusive, que estava com 8 milhões. Essa conta do QESE só tinha 2 licitações feitas, que inclusive ele cancelou depois, que era uma reforma de uma escola no Jardim Novo Mundo e uma escola lá no Jardim Serrano, que estava com comprometimento. Eram as 2 únicas. Porém, mesmo com as 2 reformas, ainda sobrava mais da metade desse dinheiro do QESE da educação para ser gasto na educação e estava livre. Entre outras contas que também tinham dinheiro livre para começar o governo. Então, assim, pelo contrário, eu deixei dinheiro em caixa, né, para a gestão começar e dar sequência àquilo que nós já tínhamos, né, já era, né, alguns anseios da população que não deu tempo da gente concluir, mas tinha-se esse dinheiro. Aí, de repente, assume-se, fala que a situação de Votorantim é caótica, né? Eu já estranhei, porque com 52 milhões de dinheiro em caixa, não pode ser uma situação caótica. Só que quando você troca a gestão, trava uns dias, né? Para troca, né, de governo, trava uns dias as finanças. E tudo mais, né, que acontece. Troca o CPF do prefeito que troca, tal, tudo, então fica esses 10 dias parados. Depois começa a entrar o recurso de novo. E aí eu acho que o secretário, na época, despreparado, né? E assim também como prefeito de primeiro mandato, também não soube ali identificar, né, quais eram os recursos que entravam, os dias que entravam, e acabou dando essa declaração. Tanto o secretário se atrapalhou que agora acabou até saindo, né, depois de tanta situação que aconteceu. E aí os recursos foram entrando, aí de repente não. Daí de repente cancela todas as licitações que a gente deixou pronta e contrata-se tudo por 3 vezes o valor, tudo em emergenciais. Isso gerou um gasto muito grande, né, na gestão do início do governo, porque o orçamento ele se comporta no começo do ano diferente do meio do ano e diferente do fim do ano. Então, para você poder fazer uma previsão, você tem que saber que a sua receita vai oscilar ao longo do ano. Se você se iludir com os 3 primeiros meses do ano, chega no final, você não fecha as contas. E eu acho que foi meio que justamente isso que o secretário de Finanças não soube avaliar. Aí começou, né, esses emergenciais, que é muito prejudicial, porque emergenciais eles saem mais caros e acaba
mexendo no seu custeio. Quando você mexe em verba de custeio, é muito difícil, porque você não vai fechar suas contas no final do ano, vai faltar para alguma coisa e vai acontecer de você ter que reduzir e fechar coisa, que é justamente o que está acontecendo agora. Então, assim, eu tenho plena consciência e o que eu tô falando eu provo, porque está lá no portal da transparência, tem no balancete o que eu deixei em caixa no dia 31 de dezembro de 2024. Ou seja, para a senhora, decisões erradas acabaram levando essa situação financeira complicada a ponto de tomar outras medidas para conter gastos dentro da Prefeitura de Votorantim. Com certeza. Tem secretaria que se você perder ali no custeio 2 milhões que você gaste errado, você já comprometeu o orçamento da secretaria. Dependendo do mês que isso aconteça, você já não tem caixa para fechar. Se isso acontecer mais para o final do ano, você compromete até a folha de pagamento. Então, assim, o orçamento de Votorantim, ele é um orçamento mais justo pelo que tem de custeio. Se você não souber ali como você faz já no início do ano para alavancar a arrecadação, você não vai conseguir manter o custeio. A gente tem custos muito altos hoje, a Fundação de Seguridade, o transporte público, a própria saúde com vários equipamentos que abriram. Então, assim, não dá para você investir errado, que senão você vai ter problema. E agora a gente vê, né? Ontem mesmo eu estava recebendo relatos de muitos funcionários muito apreensivos, inclusive com a folha de pagamento desse mês. Então, diz que estava lá um grande desespero, conforme o funcionário relatou para mim, para poder arrumar dinheiro para honrar a folha de pagamento desse mês. Então, para vocês verem a situação crítica que chegou, né? A ponto até dessa semana reduzirem leitos no hospital, que a gente tanto batalhou para aumentar, está reduzindo 25% dos leitos no hospital, tanto de pediatria, quanto adulto, quanto da UTI neonatal. Então, você vê que, infelizmente, são benefícios que as pessoas tinham adquirido, né? E que agora acaba retrocedendo por conta de não gerenciar as finanças do município. Fabiola, entre esses 10 meses do governo de Weber Manga na cidade de Votorantim, houve algum tipo de contato entre vocês? Por que a pergunta? Porque durante a transição, me lembro em uma entrevista com a senhora disse, olha, uma transição bem tranquila, o pessoal do prefeito que está entrando é bem tranquilo, eles estão vindo, a gente está trazendo, a senhora reforçou isso agora, inclusive, que foi uma transição tranquila, com o passar desses dados todos e a recepção desses dados de forma bem harmoniosa, pelo menos naquele momento era o que se percebia, naquela entrevista era o que se percebia, e passado esse tempo, parece que as coisas não andaram muito, não foram muito desta forma. Houve algum tipo de contato nesses 10 meses, lá no início do mandato do atual prefeito, enfim, entre a sua equipe ou entre a senhora e o atual prefeito de Votorantim? Não, eu me coloquei à disposição desde o início, falei para ele que se precisasse, porque às vezes precisa de algum dado, alguma situação, né? A gente sabe que a gestão, as decisões são dele, mas às vezes a gente, né, não custa prestar um suporte ali no começo, né? Mas, assim, eu que na verdade procurei ele um dia antes de deixar o governo, me colocando à disposição, fui eu que o procurei, ele não procurou. Aí recebemos toda a equipe, né? Até porque no começo, eu até o procurei pelo seguinte, estava indo toda hora gente no meu gabinete falando em nome dele, querendo o documento. Eu falei, bom, peraí, eu preciso passar para a equipe de transição. Aí procurei ele para formalizar essa equipe e passar para aquelas pessoas que fossem realmente de confiança dele. E aí ele estava, né, um pouco bravo, até inclusive com isso, que gente indo lá falar, enfim. E aí foi esclarecido isso e a gente começou a fazer a transição de forma bem tranquila. Mas depois disso ele não me procurou e a equipe começou a tocar lá do jeito deles. E daí veio essa questão, né? Eu falei, poxa vida, a gente mostrou tanto, né? As contas que tinham, o dinheiro que tinha em caixa, as coisas que estavam engatilhadas com dinheiro em caixa. Poxa, eu deixei 2 reformas com dinheiro em caixa, né? Quem que faz isso, né? Então, assim, mas não houve esse contato, infelizmente, né? E agora a gente vê, né, essa situação que está. Até, inclusive, tem pessoas ali da administração que acabam me procurando, né? Mas ele propriamente não me procurou mais. Uma das questões que têm sido levantadas, inclusive com a Câmara Municipal de Votorantim, durante essa gestão, é
o baixo índice de comunicação entre a prefeitura e a comunidade votorantinense de uma forma geral e até com relação à imprensa. E esse não é, obviamente, fica aqui sempre abertos os microfones da Cruzeiro FM para que a prefeitura de Votorantim possa se manifestar também. A senhora acha que está faltando comunicação também, ex-prefeita, em relação a toda essa situação? Porque muitas vezes nós recebemos a informação por meio de rede social. Não vem uma nota oficial da prefeitura destacando aquele tipo de situação. Questionamos isso com o presidente do Legislativo em Votorantim e outros membros, obviamente, da Câmara Municipal, e a resposta é sempre a mesma. Falta um pouco de comunicação. A senhora que foi prefeita, a senhora que foi vereadora na cidade, tem visto essa leitura que a senhora tem feito também? Está faltando um pouco de comunicação? Eu acho extremamente importante que a imprensa saiba de algumas situações, até para ajudar a divulgar para a população, que nem no caso, se ele está passando dificuldade, ele tem que comunicar. De repente, a gente é surpreendido um dia lá de manhã que as pessoas estavam sem ônibus, né? Nos primeiros horários da manhã não tinha ônibus. E as pessoas contando com aquilo, ninguém sabia de absolutamente nada, diz que depois de algumas horas restabeleceu, mas nos primeiros horários ninguém sabia de nada. E não houve nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de comunicação de nada. Então, assim, nenhuma administração está livre de passar dificuldade, mas a população tem que saber que aquele serviço vai ser interrompido, tem que saber para poder também se programar. Que nem essa questão dos leitos mesmo, né? Também eu olhei ali numa notícia de rede social, que estava sendo diminuído os leitos, né? A UPA infantil também foi meio que de última hora. Então, algumas coisas que estão acontecendo e a população acaba ficando perdida. Então, é importante, quando é algo de utilidade pública, as pessoas utilizam o serviço, precisa que seja divulgado para a população se preparar, né? Fabiola, quando a sociedade percebe que o secretário de Finanças ou o secretário da Fazenda abre mão e vai embora, alguma coisa parece que não está legal. Aliás, foram 9 secretários. Foram 9 secretários que deixaram a gestão em 10 meses, né? Você teve uma debandada grande aí de secretários do primeiro escalão. E aí você acabou, no caso da gestão do Weber Manga, colocando servidores de carreira para tentar substituir isso. Até pela experiência técnica, né? Mas os moradores em Votorantim, em contato com os moradores, a gente percebe que a sensação de apagão na cidade, de que não há uma gestão feita por prefeito, que onde está o prefeito? As pessoas perguntam isso e cobram isso. A impressão no primeiro momento é de que a cidade continua caminhando, as coisas continuam acontecendo, o comércio abrindo, a vida continua seguindo. Mas existe essa preocupação da sociedade, conversando com moradores, inclusive por lá. Eu sou morador atualmente em Votorantim e converso com muitas pessoas sobre justamente essa falta de gestão, essa carência da população em perceber que o executivo está fazendo o seu papel. E aí veio essa notícia da saída do secretário de Finanças. E aí causou já um burburinho entre as pessoas para onde vai, inclusive dos servidores, né? Porque se você deixar de pagar servidores, implica na lei de responsabilidade fiscal, que aí mostra que você está tendo uma má gestão e isso pode gerar problemas sérios para a atual gestão, para o atual prefeito. É claro que a gente aqui não quer que você passe nenhum manual de como vai fazer para tentar tirar Votorantim dessa situação. Mas como o Douglas disse, a sua experiência na Câmara de Vereadores e também como prefeita, que caminhos agora a cidade de Votorantim tem e que a população possa se sentir segura de que, por exemplo, Votorantim não vai parar. Olha, é até um pouco difícil, porque assim, eu estou acompanhando, né, e a gente sabe que também o portal da transparência está um pouco falho, então a gente também não tem a ideia real, né, do que está acontecendo. A gente também não sabe quais os tipos de notas estão paradas lá sem pagamentos, daí não tem como a gente de fora saber. Então não dá para mensurar qual em números, o que a prefeitura está devendo, né? Porque eu tenho conversado frequentemente com servidores e eles estão bastante receosos, porque eles dizem que é um montante grande que não está conseguindo suprir e que está comprometendo a folha da Fundação da Seguridade e, inclusive, a folha de pagamento dos servidores da Ativa.
como de fato esse mês eles estavam desesperados. Inclusive, parece que teve servidores que já recusaram os cargos das secretarias e cargos de diretoria por conta da situação que está a prefeitura hoje. Então, não dá para mensurar o que aconteceu. Agora, o que eu não consigo entender como é que foi se perder tanto. De verdade, eu não consigo entender aonde como que não viu-se isso no início do ano, o que aconteceu, não preveu que ia entrar, não estava olhando, quem não estava olhando essas receitas, quem não estava olhando as despesas, quem que assumiu despesa a mais, porque chegou num ponto que agora tem um monte de nota parada, que não estão pagando fornecedor, agora está tendo que escolher o fornecedor que paga para poder honrar com a folha de pagamento. E cada vez, né, a gente viu aí também recentemente os médicos estavam sem receber, porque não estava repassando o dinheiro, né, para a entidade que administra o hospital. Então, uma hora falta para o ônibus, outra hora falta para o hospital, outra hora vai faltar para os servidores. Então, a gente não... começa a ficar curto. Exatamente. Daqui para o final do ano a gente não sabe. E esse corte de tudo, né? Fecha a UPA infantil, fala que vai fechar o UTI neonatal, reduz leito do hospital. Então, fica um pouco complicado, né? E a população que vai sofrendo com isso, porque é retrocesso, né? Pelos dados do Portal da Transparência, você percebe que a arrecadação continua acontecendo, IPTU, entre outros impostos municipais. Quer dizer, é um caixa que vai se fazendo, mas não é o suficiente por conta de toda a despesa de custeio que a gente sabe que é muito alto, né? Mesmo sendo uma cidade de Votorantim com mais de 150 mil habitantes. E agora, para final de ano, outubro, de que forma um prefeito ou um gestor consegue reverter uma situação dessa? Porque com certeza esse bolo vai aumentando para o ano que vem. Como que você fecha uma conta no final de um ano, né, de um exercício como agora 2025, diante de situações como essa? Existem fontes de recursos que a prefeitura possa ir buscá-las ou não? Olha, é um pouco complicado, porque assim, verbas de custeio, as emendas normalmente de deputados, para esse ponto específico de custeio, elas são muito limitadas e também não são emendas muito altas. Você também não consegue buscar emenda para pagar uma folha de pagamento, por exemplo. Então, tem algumas vedações que acontecem. Então, é uma situação realmente bastante crítica o que está acontecendo. Engessa a gestão e tem que cortar. Agora, será que esses cortes, né, que já estão prejudicando a população, porque vem na saúde, vem na educação, está vindo um monte de área na transporte e tudo mais, será que tudo isso vai surtir efeito, vai surtir resultado, né? E aí a gente vê assim, corte e gasto para poder fechar, mas daí coisas que continuam com assim, daí a festa do Dia das Crianças é prioridade, né? Daí, de repente, apagar o painel do artista, pintar um próprio de cultura inteira é prioridade. Então, assim, né, se é para reduzir gasto, está inclusive com energia, que diz que estão até acendendo uma lâmpada assim, uma lâmpada não, no passo, segundo informações também. Se está nesse estado, né? Então... Daí as outras coisas também tem que dar uma freada. Agora, gasta com festa, gasta com isso, gasta com aquilo, mas daí deixar festa Dia das Crianças com a UTI neonatal fechada, festa Dia das Crianças com os uniformes rasgados, festa Dia das Crianças com a UPA infantil fechada. Acho que as crianças não estão tão felizes assim, né, na cidade de Votorantim. Fabiola, com relação ainda a essa questão, o momento em que a seleção japonesa faz o terceiro gol contra o Brasil, André Fazan. 3-2. 3-2, rapaz. Mas voltando aqui a falar da cidade de Votorantim, como é que a Câmara, a senhora que tem experiência, se não me falha a memória, 2 mandatos, 3 mandatos na Câmara Municipal de Votorantim, como é que a Câmara pode agir nesse momento em relação a tudo isso que vem acontecendo? Porque a Câmara tem uma função específica, fiscalizar os atos do Executivo. Mas a gente percebe, até nas conversas, há essa fiscalização, mas ainda não há muita movimentação. Como é que, com a experiência que a senhora tem, o que a Câmara, nesse momento, poderia estar fazendo também para auxiliar essa população de Votorantim que está com a UTI neonatal fechada, com a UPA fechada, com uniformes que, em alguns momentos, a informação de uniforme foi comprado superfaturado, que o uniforme veio dessa forma, não veio, enfim, como é que pode ser feito?
Bom, a Câmara, ela tem também algumas comissões que são permanentes, né? As comissões, por exemplo, de Finanças, de Justiça, e assim, não é simplesmente para dar um parecer ali quando o Executivo manda um projeto, né? Então, eles podem também acompanhar, por exemplo, Comissão de Finanças e Orçamento, ela pode acompanhar, inclusive é função, né, do Legislativo, a execução orçamentária anual. E, por exemplo, assim, eu falei, como é que não viu essa situação no começo? Porque o Tribunal de Contas também emite alertas para as prefeituras quando as contas estão em desequilíbrio. E Votorantim recebeu, sei lá quantos, enxurrada de alertas do Tribunal de Contas e ignorou isso. E a Câmara também recebe, quando a prefeitura recebe esses alertas. Então, a Câmara podia estar com a Comissão de Finanças mais ativa, acompanhando a execução orçamentária para garantir que tudo se cumpra até o final do ano, né? Existem vários outros instrumentos, existem, né, no caso de haver uma denúncia, a comissão especial de inquérito é importante para poder apurar e esclarecer. Enfim, e outras comissões que podem ser feitas para acompanhar contratos específicos dentro da Câmara para garantir que o contrato seja realmente executado, para poder a Câmara também acompanhar. Então, isso é importante. Você entrou agora bastante vereadores novos, então se familiarizando, não sei se de repente é isso, mas é importante que a Câmara também acompanhe os atos do Executivo, principalmente nessa situação financeira que está tão grave. A Câmara não só aprova o orçamento, né, mas ela também pode acompanhar e pode também intervir, né, seja com requerimento ou com alguma outra comissão diferenciada, se for alguma ação específica, para poder evitar que chegue, né, num caos. Porque pelo que os funcionários estão falando, ontem eu recebi ligação de mais de 10 funcionários. Olha, gente, tô falando sem brincadeira mesmo, não é conversa, tô falando de verdade. Eles estão muito apavorados com a folha desse mês. Então, a situação é grave. Ex-prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, falando dessa atual gestão e de todos os pontos que foram levados em conta, né, com relação até às contas de Votorantim, que vieram de governos anteriores, no caso, governo da ex-prefeita Fabiola Alves. E olha, a gente deixa claro aqui que o prefeito Weber Manga, a prefeitura de Votorantim, tem o espaço garantido aqui também para esclarecer todos esses pontos dentro do espaço democrático da Cruzeiro FM. Então, a gente abre os nossos microfones para o prefeito Weber Manga, para a prefeitura de Votorantim, também prestar esclarecimentos sobre este assunto. Para a gente entrar na reta final da nossa entrevista, a gente está perto do limite do nosso horário, Fabiola. Deixa eu entrar num outro assunto também que envolve o nome da senhora, que é essa questão do Ministério Público, que instaurou este inquérito civil para apurar essa possível improbidade administrativa e favorecimento indevido à Igreja Quadrangular do Reino de Deus durante a gestão da ex-prefeita de Votorantim. Segundo o MP, o procedimento começou com uma notícia de fato encaminhada por um promotor de justiça, em que em 2024 a coligação da senhora, né, Eu Escolho Votorantim, denunciou que em 10 de agosto os candidatos participaram, inclusive a senhora, participaram de um culto na Igreja Quadrangular no Jardim Icatu, onde teriam praticado atos típicos de propaganda eleitoral. É claro, dentro desse espaço democrático, a possibilidade da senhora responder também sobre esta ação do Ministério Público, este inquérito civil que foi aberto também, né? Sim, falei, isso é uma novela na minha vida, né? Eu falei, graças a Deus, todas as vezes que eu vim aqui, ou em qualquer órgão de imprensa, eu nunca respondi por nenhum ato assim, tipo, olha, algum problema na licitação, que eu tenha superfaturado alguma coisa, isso nunca aconteceu durante a minha gestão. Tive, sim, alguns momentos de crise, algumas falhas, como todo mundo tem, cobranças da população com algum serviço, com alguma coisa, mas eu nunca respondi para a imprensa nenhum caso de superfaturamento ou de alguma questão de improbidade. Inclusive, eu não respondo nenhum processo de improbidade administrativa. O que acontece é que durante as eleições, a coligação do Piveta entrou contra mim, né, fez uma denúncia contra mim, num dia que eu participei de um culto de mulheres nessa igreja, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu estive lá nos 15 minutos finais desse culto, eu chego no final, esse evento teve mais de 4 horas, eu cheguei lá nos 15 minutos finais e a hora que eu cheguei lá, tinha uma foto de um candidato da minha coligação, pré-candidato ainda, porque a gente nem era campanha política ainda.
E essa foto com algumas salas que aconteceram antes de eu entrar naquele recinto geraram tudo isso que gerou. E eu fico muito angustiada, não quero que, se o vereador quiser, né, o vereador na época quiser vir falar da parte dele, porque ele está com o advogado dele, é uma situação, mas da minha parte, pode pegar as 4 horas de tudo ali, não existe nenhuma fala minha eleitoral durante o período, até porque eu cheguei nos 15 minutos finais e a única coisa que eu fiz foi pegar o microfone, agradecer e falar parabéns para a pastora que estava ali. Isso está gravado, tem uma live, não é a fala da Fabíola. E com relação a esse inquérito de agora, ele já é do ano passado, que é desse mesmo assunto, só que são 2 processos diferentes. Um é o eleitoral e agora para apurar o valor do prédio, né? E assim, também o valor do prédio, a gente tem hoje um prédio numa das principais avenidas da cidade, um prédio grande que tem mini auditório, um monte de sala onde funciona museu e tudo mais, e que tem um poupa-tempo instalado do lado, tem um monte de comércios novos que abriu. Esse imóvel, ele valorizou, né? Na época foi pedido dentro da legalidade, porque a lei de aluguel, ela é diferente de uma lei de reajuste, de qualquer outro contrato na licitação. A lei de aluguel fala que você pode pagar no aluguel 1% do valor do imóvel no ano. É assim que é feito o cálculo. E isso está dentro do valor. A gente tem terrenos lá na Avenida São João que estão alugados por R$9.000. E a gente está falando de uma escola com todo um equipamento que está custando hoje R$19. E não existe nenhum laudo até agora no processo que fale que o valor excedeu. O que está falando é a denúncia, mas não existe nenhuma prova concreta, um laudo lá do CAEX, do Ministério Público, falando que o valor está acima. Foi pedido ao CAEX, inclusive, isso porque na revisão, que foi o que a Prefeitura falou, que não foi um reajuste, uma revisão, passava de 30% essa revisão no reajuste do aluguel. Isso, exatamente. Mas assim, se ele está dentro do valor, inclusive ele está abaixo do valor, eu posso até falar isso com tranquilidade, porque eu não fui eu que fiz, logicamente, o laudo. Passou pelo jurídico, foi o engenheiro da prefeitura que fez e tudo mais. Mas eu, como arquiteta, eu já fiz laudos em prédios, né? Já prestei esse serviço. E a composição dos custos, ela vai muito também da valorização do local, né? O imóvel, se você tiver um imóvel ao lado do Iguatemi, ele não é o mesmo valor de um imóvel que está no meio do nada, num lugar sem infraestrutura. Então, tudo isso compõe o valor de mercado que nós chamamos. E assim, praticamente todos os prédios ali daquela via, inclusive eu tive a curiosidade de ligar, eu liguei em alguns lugares perguntando o valor do imóvel depois, né, que aconteceu esse problema. E assim, tipo, tem um imóvel 500 metros ali, um pouco menor, equivale muito à metragem, que está custando, o aluguel está R$25.000. Então, assim, não está fora, ninguém está pagando a mais. E agora é a oportunidade que eu tenho que saia esse laudo. Eu estou muito, assim, ansiosa para que esse laudo saia, porque eu tenho certeza, minha equipe nunca me deu motivo para me decepcionar. Nós nunca tivemos nenhum problema administrativo dessa natureza, de sobrepreço de absolutamente nada. Então, eu tenho certeza que a hora que esse laudo vier, ele vai comprovar o que nós estamos falando, que não excedeu esse valor. E se não excedeu o valor, eu não favoreci ninguém. E se eu não favoreci ninguém, eu não posso estar passando por esse processo da forma com que está, se eu não fiz nenhuma fala e não favoreci ninguém, né? Essa é a minha expectativa e hoje a minha luta é para realmente provar que nós estamos certos, que nós não fizemos nada de errado e não favorecemos ninguém. São 9 horas mais 14 minutos para a gente finalizar. Futuro político da Fabíola Alves. O que dá para esperar? O que você tem pensado aí para esse futuro político? Olha, quando eu saí da prefeitura, eu falei, bom, agora eu vou ficar na boa. Eu tô com o meu escritório de arquitetura, né, com a minha sócia, abri meu escritório, eu falei, vou deixar um pouco a política de lado. Mas não deixam, entendeu? Eu falei, ontem mesmo, 10
ligações, não tem dinheiro para folha. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Parece que dá a impressão que as pessoas ainda querem que a gente, né? Falei, gente, o que eu vou fazer, né? E a gente vai, e o pessoal vai desabafando e vai falando, e qualquer coisa liga, então, né, meio que a gente acaba acompanhando. Então, eu gosto de política também, né? Tá no sangue, vem da minha família. Acompanhar, a gente vai seguir acompanhando, né? Conversando com as pessoas, mas vamos ver aí, né? No ano que vem nada programado. Ah, não, ainda tô de férias. É só arquitetura agora, por enquanto. Ex-prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, participando com a gente, agradecendo mais uma vez o espaço concedido à ex-prefeita para falar um pouco mais sobre essa questão das contas, e a gente destaca mais uma vez aqui, o espaço sempre aberto também à Prefeitura de Votorantim, ao prefeito Weber Manga, para se posicionar também sobre os assuntos abordados nessa entrevista. Fabiola, queria agradecer mais uma vez a senhora pela participação. Obrigado por estar aqui e conversar com a população de Votorantim também. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Agora, 9h15.